Eu sou o Dr. Douglas Calazans, fisioterapeuta da Orla Home Care, e nesse videocast eu vou estar falando sobre diabetes tipo 2. Se você quer realmente resolver o seu problema, fica conosco. Você, quando vai ao shopping e deseja chegar ao andar superior, você utiliza as escadas a pé ou utiliza a escada rolante? Bom, se você tem duas opções, você vai escolher o que é mais fácil, o que é mais confortável. Todo mundo pensa dessa forma. Mas se você também pensou assim, você é um forte candidato a ter diabetes. Quando a pessoa é diagnosticada com diabetes, e isso assusta, isso traz medo, e a pessoa não sabe o que fazer. Mas se você souber o que é diabetes na realidade, por que está acontecendo esse problema no metabolismo da glicose, então você vai ter a esperança de que pode ficar livre da diabetes e em curto prazo. Lembre-se que você não teve diabetes. Isso está acontecendo agora, porque aconteceu alguma coisa na sua vida, mesmo que você não percebeu, que proporcionou um aumento de glicose na sua circulação sanguínea. O nosso corpo responde nossa necessidade. Como temos a necessidade de energia para viver, então a energia ela é produzida a partir da nossa alimentação, onde absorvemos a glicose e ela vai para a corrente sanguínea. Depois de ela estar na corrente sanguínea, essa glicose ela precisa ir para onde? Ela precisa ir para o interior da célula. Ela precisa entrar na célula para ser metabolizada pelas mitocôndrias e a se produzir energia, na presença do oxigênio. Na diabetes, a glicose não entra na célula. Assim, a célula sem glicose não consegue produzir energia e é por isso que temos aquele primeiro sinal de diabetes, que é a fraqueza, o cansaço. Mas, para a glicose entrar na célula, é preciso de uma ajuda. É preciso da insulina. A insulina é como um dedo que toca a campainha para se abrir uma porta específica para a glicose e ela poder entrar na célula. Claro que aquele pâncreas que não produz insulina, não vai ter nada que faça abrir a porta para a glicose entrar. Mas isso aí é diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 2 é desenvolvida no adulto. Ou seja, tem um pâncreas normal, tem uma produção de insulina normal, mas as portas elas não se abrem. Elas não se abrem para a glicose. Por quê? Os cientistas descobriram que aquela campainha não é sensível. Os cientistas chamam isso de resistência à insulina. Mas não sabiam exatamente o que isso significava. Por que que em pessoas normais a insulina sai lá do pâncreas, toca a campainha e abre a porta para a glicose entrar? E no caso da diabetes tipo 2, um monte de insulina toca aquela campainha e a porta ela é muito resistente, a porta ela não abre para a glicose. Então aquela campainha ela é resistente à insulina. Por que a resistência à insulina? A ciência descobriu que ali é uma substância azul que cobre aquela campainha. Portanto, a insulina ela vai e tenta apertar aquela campainha, mas não consegue acioná-la. Porque aquela campainha está coberta com uma substância grossa. Da onde vem essa substância azul? Descobriram que é um gene novo, e esse gene está produzindo aquela cobertura, e ela então foi chamada de resistina. Então, quando tem diabetes, estão produzindo resistina, que uma pessoa normal não produz. Por quê? Porque é necessário produzir essa resistina. Por quê? Porque precisam resistir. As pessoas estão cobrindo aquelas campainhas porque as pessoas não precisam dela. E que tipo de situação isso ocorre? Quando não fazem nenhum exercício físico. Quando não fazem nenhum exercício físico, não há necessidade de produzir energia. E quando não produz energia, também não é necessário queimar açúcar nas mitocôndrias. Quando não é preciso queimar os açúcares na mitocôndria, então não é necessário abrir tantas portas. Como não precisa abrir porta, não é preciso tocar a campainha. Então aquelas campainhas precisam ser cobertas, ou seja, o gene respondeu à necessidade e produz a resistina. Contrair diabetes não é uma questão de má sorte, mas é uma consequência do estilo de vida.
Há também outra razão, porque para que não haja a queima do açúcar, é necessário a presença do oxigênio. Então, quando começa a diminuir a quantidade de oxigênio que vai para as mitocôndrias, então aquele açúcar não vai ser queimado com tanta facilidade. Quando nós consumimos muita gordura, o nosso sangue se torna espesso e a circulação fica mais lenta, e os glóbulos vermelhos estão todos pegajosos e têm a tendência de se colarem uns aos outros e não transportam o oxigênio com tanta facilidade. E logo, aquelas células que deixam de receber o oxigênio não podem queimar os açúcares. Portanto, não há necessidade daquela porta para a glicose se abrir. Então, é preciso caminhar, né? No mínimo 30, 40 minutos diário. Mas é melhor se você caminhar pelo menos 1 hora diariamente. Porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar desenvolvendo um problema desse tipo. Agora, se você faz os exercícios físicos com aquela coisa na sua cabeça, eu odeio exercício, eu odeio isso, eu odeio isso, será que você vai ficar melhor? Será que esse exercício vai surtir um efeito positivo na sua vida? Não. Os genes vão ficar confusos. Faz exercícios, mas não estão contentes com isso, odeia isso. Então os genes dizem, eu odeio exercícios e estamos a fazer exercícios. O que eu vou fazer? Então, nós temos que mudar a nossa alimentação, nós temos que mudar temos que fazer exercícios físicos, mas temos que saber que isso faz sentido, que isso tem algum significado para você. Então os genes vai responder. Não são somente os atos, estou andando, mas quando fizer exercício físico, você tem que gostar de fazer. Você tem que sentir prazer, porque os genes vão responder a mensagens, a fé, a verdade. Você precisa fazer a atividade física. Assim você dá um comando para a célula produzir energia. E certamente a célula aceita a insulina, então a glicose entra. Mas se você está realmente interessado em solucionar a sua diabetes, fica conosco. Você vai conhecer a fisioterapia genômica e certamente você vai ficar livre da sua diabetes.